Vamos então começar com uma oração para que a gente possa entregar esse nosso momento à Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, antes da gente começar a aula de hoje, eu queria dar um recado para vocês e também pedir a ajuda de vocês. Não sei se todo mundo sabe, mas eu faço parte do Instituto Casa da Felicidade, que é uma instituição onde a gente busca, né, a formação tanto de educadores como de crianças, né? E, inclusive, nós tínhamos uma escola aberta, né? Tínhamos, porque, infelizmente, a gente teve que fechar a escola por N motivos, né? Então, a gente entendeu que era da vontade de Deus que a gente fechasse a nossa escola, né? Era uma escola católica, foi com muita dor no coração, os pais sentiram muito, as crianças sentiram muito, mas foi necessário o fechamento. E a gente não conseguiu manter também o espaço. A gente até tentou, de alguma forma, manter o espaço que a gente estava hoje lá, só que a gente não conseguiu manter o espaço, então, inclusive, a gente está migrando para uma outra casa, né, que vai ficar um aluguel um pouco mais em conta, para a gente continuar desempenhando o nosso trabalho, que é um trabalho formativo, né? Então, a gente auxilia tanto as crianças, né, numa espécie de after school, né, ajudando com reforços escolares, etc., como também dando formações como essa, ou catequeses, que nós vamos até a casa das crianças para dar catequese para as crianças, e todo o trabalho que a gente desenvolve também na nossa editora, né, na publicação dos materiais, dos livros que a gente tem. E aí a gente está começando, a gente está retomando, né, uma campanha para que a gente possa ter novos doadores que doem mensalmente para a gente, né. Antigamente, na verdade, assim, o Instituto, ele começou assim, né? A gente tinha um projeto educacional de abrir uma escola, né? Nós começamos pedindo doação para as famílias, elas colaboraram conosco, a gente conseguiu a casa, abrimos a escola, e até então a gente sustentava pela mensalidade dos alunos. Só que como a gente teve que fechar a escola, por motivos maiores, né, que também não compete eu entrar em detalhes agora, a gente vai retomar um trabalho que a gente fazia anteriormente, que é manter uma rede de doadores que nos ajudam mensalmente com, com um valor, né? Um valor, não precisa ser algo exorbitante, né? Às vezes 10, 20, 30 reais, já é algo que vai ajudar bastante a gente para a gente poder manter a nova casa e continuar desempenhando trabalhos como esse que eu faço de forma gratuita, né? Então, aqueles que sentirem vontade, que quiserem contribuir com o nosso instituto, depois vocês têm o meu contato lá no grupo do WhatsApp, vocês deixam uma mensagem lá para mim, que eu encaminho o contato de vocês para a moça que cuida das doações, né, para que ela possa entrar em contato com vocês, verificando questão de valores e etc. Tá bom? Então, se vocês puderem contribuir conosco nesse sentido, a gente fica eternamente grato, mas não é requisito para continuar a aula, né? A gente vai continuar dando a aula de forma gratuita, igual a gente sempre deu, independentemente se vocês se tornarem doadores ou não, porque isso aqui a gente faz por apostolado e por amor a Deus, tá? Bom, dado esse recado, então, vamos voltar ao tema da nossa aula. Eu estou um pouco rouco hoje, tá? Então me perdoem a voz, né? Mas basicamente nós estamos trabalhando um pouquinho em cima dos princípios fundamentais, né, que fundamentam a vida cristã, certo? Então, na primeira aula, aliás, na segunda aula, nós vimos a respeito da finalidade do homem. Então, qual é o fim último do homem? No fim das contas, né? Por que eu nasci? Para que eu faço as coisas que eu faço, né? Qual que é a finalidade que eu preciso colocar para eu poder ordenar os meios, né? Então, a gente também aprende um pouquinho de filosofia ali, uma filosofia bem básica, né, da teoria da causalidade de Aristóteles, onde a gente sabe que o fim é o começo. Ou seja, se eu não tenho colocado na minha cabeça a finalidade da minha vida, né, digamos assim, a meta, o alvo, eu não tenho como pensar nos meios pelos quais eu vou trilhar para poder alcançar essa finalidade. Então é muito importante a gente entender.
né? Para onde nós estamos indo, onde nós queremos chegar, né? E aí, de uma forma um pouco mais desmembrada, nós verificamos que, segundo tanto a filosofia antiga como os textos de São Tomás de Aquino, e trazendo à tona, né, o livro do Antônio Rui Marinho, da Teologia da Perfeição Cristã, nós vimos que o fim ele pode ser dividido em duas modalidades, né? Fim último ou um fim relativo. Então, o fim último é a glória de Deus, né? Então, em última instância, nós vivemos para glorificar a Deus, né? Todas as criaturas vivem e existem para glorificar a Deus, e a gente viu que, de forma alguma, é um ato egoísta de Deus, né? A gente viver para glorificar Ele, porque, na verdade, é um transbordar da felicidade eterna que Ele vive dentro dele. Então, Deus ele é muito mais bondoso conosco nesse sentido, né? Ele está dando muito mais a nós do que nós estamos dando a Ele. Então, Deus ele vive de forma plena, uma felicidade perfeita no seio da Santíssima Trindade, e ele transborda essa felicidade para que, em especial, os homens possam participar dessa felicidade na bem-aventurança celeste no céu e, após o juízo final, no novo paraíso, né? Então, essa seria a finalidade última, né? Em absoluta, né? Última ou absoluta. Só que a gente também tem uma finalidade que a gente chama de relativa, né? Por que ela é relativa? Né? Porque ela vai ser diferente para cada uma das pessoas, que é a nossa própria santificação, certo? Então, o modo como eu vou me santificar vai ser diferente do modo como vocês vão se santificar, assim como a gente tem, por exemplo, várias instituições religiosas, a gente tem os cartuchos, a gente tem o Carmelo, a gente tem os Redentoristas, cada um tem ali uma espiritualidade, claro que a gente está em unidade, né, por isso que nós somos a Igreja Católica, né, a Igreja Universal, a Igreja Católica, ela abarca tudo, né, só que cada um vai ter uma espiritualidade, cada um vai ter um modo, digamos assim, um vai ser através do silêncio, outro vai ser através do trabalho, outros vai ser através da ajuda aos pobres, por exemplo, outros vai ser através do ensino, enfim, há várias formas a gente se santificar e por isso que é relativo, né, porque vai ser diferente para cada uma das pessoas. E uma coisa que eu enfatizei, e eu gosto de enfatizar bastante, é que a gente precisa começar a tomar consciência de que a santidade, ela não é simplesmente um ideal católico, não, eu quero ser santo de altar, eu quero ser como Santa Teresa, como Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, não é simplesmente um ideal, né? Mas na verdade é a finalidade da nossa vida. A gente vive para nos santificar. E inclusive a nossa santidade, ela está condicionada à salvação de muitas almas. Isso também é uma coisa que eu falei nas aulas anteriores. A nossa santidade, a nossa santificação pessoal, ela está condicionada à salvação de muitas almas. Por isso que quando você pensar, o que eu posso fazer para ajudar tal pessoa, para se converter, para sair de um vício, qual resposta eu daria? Seja mais santo. Por quê? A sua busca pela santidade, a sua busca por seguir a Cristo, por seguir a moção do Espírito Santo de forma cada vez mais perfeita, vai fazer com que Deus guie o seu caminho, e não simplesmente a sua vontade, o seu querer. E o mais interessante é que, a partir do momento em que nós damos o sim a Deus, né, a possibilidade que nós temos de salvar almas é uma coisa impressionante. E eu tenho certeza absoluta que, caso a gente renegue, né, a gente não queira ser santo, ou não se esforce o suficiente para ser santo, mesmo que a gente se salve, né, porque uma coisa é salvar a alma, outra coisa é santificar a alma, são coisas diferentes. Mesmo que a gente salve a alma, a gente faça o mínimo do mínimo para ser salvo ali, a gente vai entrar no céu pela porta dos fundos, e a gente vai olhar para baixo, a gente vai ver a quantidade de pessoas que a gente deixou de ajudar, porque a gente não quis se dispor a rezar mais, porque a gente não quis se dispor a aprender mais, a gente não quis se dispor a travar esse combate espiritual que a gente vive diariamente, todos os dias da nossa vida. E o mais triste disso tudo é que a nossa vida espiritual, né, digamos que assim, o início dela é como se ela tivesse adormecida, é como se estivesse de noite. Quando chega a noite, o nosso corpo naturalmente vai tendendo a querer dormir, a querer descansar. E quando a gente dorme, a gente basicamente não produz nada, a gente não faz nada, a gente só está ali descansando com o nosso corpo.
E a nossa vida espiritual, ela começa assim, ela começa dormindo. A gente não percebe, a gente não consegue ter aquela sensibilidade de perceber a presença de Deus nas pequenas coisas, porque a gente está distraído com as outras coisas, a nossa vida espiritual está dormindo, né? E o que acontece? Conforme a gente vai nos dispondo à graça, conforme a gente vai entendendo o nosso papel e aquilo que nós devemos fazer para nos unirmos a Deus, para sermos de fato santos, é como se vai cada vez mais clareando o dia, né? O dia vai chegando e o nosso corpo vai cada vez mais se despertando para que a gente possa viver essa vida espiritual, né? E qual que é o maior problema disso tudo? Muitas pessoas percebem que já está de dia, elas sabem que está de dia, elas sabem o que elas têm que fazer, mas elas escolhem ficar dormindo. Sabe aquele dia que assim, você acordou, mas está aquele dia friozinho, tá? Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui na cama, e se eu pudesse, eu não levantava aqui da cama? As pessoas fazem isso com a vida espiritual dela. Elas sabem o caminho, né? Mesmo que de forma meio confusa, mas elas sabem o caminho, elas sabem que está de dia, elas sabem que elas precisam acordar, mas elas não acordam. Elas preferem deixar os vícios tomar conta da sua vida. Elas preferem, ao invés de, por exemplo, fazer um momento de oração, resolver um problema que poderia ser resolvido num outro momento, que não tem necessidade de ser resolvido naquele momento em que ela se dispôs a rezar. Ela deixa de ajudar uma pessoa quando ela vê. Ela fecha o vidro quando ela vê um morador de rua se aproximando. Ela não se importa, ela não suporta a dificuldade das outras pessoas, os defeitos que as outras pessoas têm, né? Então ela se deixa levar pelas emoções. Tudo isso, todos esses detalhes, né, que nós comentamos, de tanto de imperfeições como de pecados veniais, faz com que a nossa alma fique adormecida mesmo diante de um dia. O sol está ali brilhando pra gente. E a gente não quer esse sol, a gente quer continuar dormindo, né? A gente se deixa ser vencido pela preguiça. Então isso é um ponto muito importante para a gente poder começar a trilhar esse caminho de ascética e mística, a gente entender a importância de fato de, não, peraí, deixa eu ver, qual que é a minha finalidade? Bom, a minha finalidade é a glória de Deus. A glória de Deus, eu aumento a glória de Deus a partir do momento em que eu me torno santo, que eu busco viver uma vida de santidade. Beleza, o que é viver uma vida de santidade? Viver uma vida de santidade, porque se você lembra, a gente falou, deu 4 características na primeira aula, mas de uma forma resumida, viver a santidade é a gente começar a perceber no cotidiano a presença de Deus. Deus está presente em todas as coisas, a gente sabe disso, Deus criou todas as coisas. Ele está presente aqui agora, nesse exato momento aqui conosco. Inclusive, a gente já fez essa dinâmica anterior, mas é uma dinâmica tão forte que mesmo eu falando agora, vocês devem ter sentido a mesma sensação que vocês tiveram da outra vez que vocês ouviram falando isso. Deus, ele tá aqui. Ele tá aqui falando comigo, tá falando com você nesse exato momento. Não necessariamente através das minhas palavras, mas ele tá ali no seu coração te falando, te convidando. Só que a gente tá distraído. A gente tá distraído. E se a gente fosse fazer uma analogia, né, com um casal, por exemplo, né, é como se o esposo ali tivesse o tempo todo tentando conquistar a esposa, usando diversos meios possíveis, fazendo de tudo, e a esposa, ela não dá bola, nem liga, nem olha para ele. Mas Deus, ele continua incessantemente, Deus, ele não para. Até o dia da nossa morte, Deus, ele está tentando. Até o último suspiro, o esposo está tentando conquistar a amada. Por isso que a gente pega, por exemplo, o livro do Cântico dos Cânticos, das Sagradas Escrituras, e é uma coisa tão bela. É uma coisa tão bela. Porque mostra justamente essa dinâmica de amado e amada. Mostra essa dinâmica, né? E que para nós acaba se tornando um pouco mais vivo, porque muitas pessoas vivem no estado matrimonial, né? E entendem mais ou menos como funciona isso, né? Ou aquele casal de namorados que ainda não podem morar junto, e aí chega naquele momento de partida, né? Ah, um precisa ir para casa, precisa ir para outra. E aí você vai embora, mas é como se você não tirasse aquela pessoa da sua cabeça, você fica pensando nela, você se antecipa para fazer as coisas para ela. A santidade ela é algo parecido, só que a diferença é que a pessoa que está nos amando, que nos amou primeiro, que é Deus, é uma pessoa perfeita, é um ser perfeito, é um ser infinito, infinito de felicidade, infinito de alegria.
E a gente só ganha. Só ganha. E não que a gente ganhe coisas materiais a gente não vai ganhar, a gente não tem que esperar isso. Né? A gente, como diria Santo Inácio, seja na pobreza, seja na riqueza. Independente se for rico, pobre, se for doente ou com saúde. Você vai aceitar o estado de vida que Deus está te dando nesse momento. Mas você só tem a ganhar, porque no fim das contas, quando a gente morrer, nós vamos estar diante de Deus eternamente. Em contrapartida, se a gente não busca isso, se a gente busca se deixar vencer pela preguiça, pelos pequenos vícios, talvez a gente não vá estar diante de Deus quando a gente partir desse mundo. Né? Então é muito importante a gente compreender essa dinâmica da própria via da santidade mesmo e começar a entender, gente, o combate mais importante que nós precisamos travar todos os dias é o combate espiritual. É mais importante do que educar os filhos, é mais importante do que trabalhar, é mais importante do que comer, é mais importante do que estudar, é mais importante do que tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e mais vos será acrescentado. O combate espiritual que todos os dias nós travamos contra a nossa preguiça, contra a nossa gula, contra os nossos defeitos, é o mais importante, aquilo que a gente deveria colocar empenho. E a gente coloca empenho em tantas outras coisas externas. A gente coloca empenho, por exemplo, preciso fazer academia. Aí você vai lá, você fica, você vai. É um dia, vai 2 dias, vai firme. Porque você precisa conseguir saúde, você está com algum problema de saúde. E por que a gente não tem esse mesmo empenho para a vida espiritual, sendo que a gente vai ganhar muito mais sendo saudável na alma do que saudável no corpo? E por isso que é importante a gente ter em vista essa finalidade nossa. Bom, depois a gente comentou um pouquinho a respeito da inabitação trinitária de Deus na nossa alma. Ou seja, a Santíssima Trindade, né, ou como diria Santa Teresa, o rei, ele mora dentro do nosso castelo, lá no centro, na sétima morada. O rei, ele mora lá. Né? Só um instante que estão me ligando aqui. Marcia, atende, por favor. Desculpa, gente. Então, assim, o rei, ele mora na sétima morada, ali no centro da nossa alma. E ele tá o tempo todo chamando a gente. Ele é o tempo todo ali, ó. Vem, vem, vem. Ele tá falando com a gente. Só que a gente tá tão desacostumado a escutar a voz de Deus que a gente nem escuta. A gente nem escuta a voz de Deus, porque tá tão desacostumado com isso, né? Mas a Santíssima Trindade, ela habita dentro de nós. Aliás, ela habita naqueles que estão em estado de graça. Naqueles que estão em estado de graça, a Santíssima Trindade, ela habita. Né? E a gente comentou lá da fé viva, né? Então, que é muito importante nós termos a fé viva, né? Gente, só um instante. Pronto, voltei. Então, como que a gente vive essa habitação trinitária na nossa vida? Então, buscando ter uma fé viva. O que é a fé? É crer naquilo que não se vê. E é até interessante, porque a gente viveu agora o tempo da ascensão, certo? E o que Jesus justamente faz? Ele sobe. Depois de um determinado momento, os apóstolos não veem mais Jesus. E o que Jesus disse antes de subir aos céus? Ide e ensinai a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, as criaturas, desde esse momento, né, as outras pessoas desde esse momento, iriam crer em Cristo sem ter visto. E por isso que bem-aventurados são aqueles que creram sem ter visto. E a fé, ela serve justamente para isso. Para nos recordar de que Cristo, ele está o tempo todo conosco. Literalmente o tempo todo. Ele permanece na nossa alma. Uma das coisas que Jesus prometeu antes de subir aos céus, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, ele está conosco o tempo todo e a gente precisa ter uma fé viva. E essa fé viva, entendam, não é simplesmente falar, não, eu creio, é só isso. Não. A fé, ela é um exercício da presença de Deus. É um exercício de você constantemente se esforçar por se lembrar que Deus está presente. E que esse Deus, ele habita dentro de mim.
Isso é a fé. E lembrem, a fé não é algo sentimental. Não é porque você sentiu um arrepio, sentiu frio na barriga, etc., que necessariamente é a fé. Pode ser que seja, mas ela não está atrelada ao sentimento, porque a fé, ela age na nossa razão ela é imaterial. Então a fé, ela vai além do sensível, certo? Então a fé é aquela certeza que nós temos de que Jesus está aqui. Assim como eu estou falando para vocês, e eu estou afirmando, Jesus está aqui. Ele está aqui nesse momento, conversando com cada um de nós. Depois a gente comentou da caridade, né? É impossível a gente ter fé sem caridade, né? Porque se a gente tivesse somente a fé, ela não teria um valor santificante, porque a caridade, ela é a rainha de todas as virtudes. Então, todas as virtudes, elas crescem em conjunto, sendo que a base delas é a caridade. A sua santidade, ela é medida, entre aspas, né? Não tem como a gente medir na prática, né? Mas ela é medida pelo grau da sua caridade. Tem um livro, eu acho que é do Ricardo de São Vítor, se eu não estou enganado, em que ele fala dos graus da caridade. Né? Se eu não me engano, ele elenca 4 graus ali, se eu não me engano, tá? Mas a caridade a gente poderia resumir como o amor, só que primeiro a gente precisa entender o que é amar, porque hoje o amor virou uma palavra banal, a gente fala eu te amo para praticamente todas as pessoas, e não necessariamente esse eu te amo é amor de verdade, né? Amor não é simplesmente eu querer bem da outra pessoa, eu querer bem da outra pessoa é bondade, eu quero o bem da outra pessoa, assim como, sei lá, um exemplo bem bobo, um torcedor de um time de futebol, ele quer o bem do time, e só, ele quer ver o time ganhar, e só, aquilo não é amor de verdade, né? Agora, amor, quando São Tomás de Aquino vai explicar a respeito do que é o amor, mais pra frente a gente vai estudar isso de uma forma um pouco mais detalhada, ele vai dizer para nós que é próprio do amor querer se unir ao amado. Ou seja, o amor, ele pede uma união. E quando a gente fala de união, não é duas coisas distantes, não, são duas coisas juntas, unidas, uma só, né? Eu creio que também já devo ter comentado com vocês que dentro da teologia tradicional se utiliza muito o exemplo da, do ferro na brasa, né? Então, quando você coloca o ferro numa chama de fogo ali na brasa, ele começa a ter alguns comportamentos que é muito parecido, de uma forma análoga com a nossa alma e Deus, né? Sendo que nós somos o ferro e Deus seria o fogo. Então, conforme você coloca o ferro, primeiro, se o ferro ele está sujo, ele vai começar a ser limpo. Então, as impurezas do ferro vão começar a se limpar. Depois, o ferro ele vai ficar incandescente, ele vai brilhar. E, por último, ele meio que vai se desfazer ali dentro das chamas. E o ferro ele continua ali, mas você não consegue mais diferenciar o que é ferro e o que é chama, e o que é fogo. Ou seja, o ferro ele está unido ao fogo. E é essa união que a gente deve se buscar com Deus. O que seria isso? Que é, inclusive, o tema da nossa aula de hoje. Eu me uno tanto a Deus que, entre aspas, tá? Entendam bem, isso que eu estou falando para vocês, eu me pareço com Deus. O que os santos eram? Eles se pareciam com Deus. Eles agiam como Deus. Não que eles sejam Deus, né? A gente continua com a nossa natureza humana. Só que nós começamos a ter qualidades, atributos, como se a gente fosse Deus, ou fosse alguém muito próximo de Deus. Tanto que a gente olha para um santo e fala, gente, isso aí é de outro mundo. A gente até olha e fala, não, isso aqui não é nem para mim. De tão longe que tá. E aqui eu não estou me referindo a efeitos extraordinários, como levitação, êxtase, etc. Eu não estou falando desses eventos extraordinários. Eu estou falando do grau de bondade que a pessoa tem, do grau de amor que a pessoa tem, inclusive com quem ela nem conhece, do jeito como ela fala, da forma como ela entende as outras pessoas, é diferente, né? Que graça que é quando você não escuta um pregador que prega com amor, né? Como se ele fosse íntimo daquele conhecimento que ele está passando. É completamente diferente. É completamente diferente, né? E o que eu quero dizer nesse sentido, né? Que a gente se parece com Deus. Aqui entraria nesse terceiro princípio
né, que nós estamos trabalhando 5 princípios fundamentais. Então, a gente trabalhou primeiro a finalidade, depois a inabitação trinitária na alma do justo, e hoje nós vamos trabalhar, aliás, a configuração da nossa alma com Jesus, né? Tem um autor, eu não me recordo se é o Garrigou Lagrange ou se é o Beato Columba Marmion. Depois eu posso até tentar buscar no livro. Mas que ele fala que os cristãos, eles deveriam ser um alter Cristo, ou seja, um outro Cristo, como se nós fôssemos um outro Cristo vivendo sobre a Terra, certo? E a gente tem que entender uma coisa, por que que Deus se encarnou? Beleza, Deus se encarnou para salvar o homem. Claro, Deus ele se encarnou com esse objetivo de salvar o homem do pecado, porque só era possível salvar o homem do pecado através de Deus, né? Porque não tinha como o ser humano reparar a culpa que Adão e Eva cometeram. Mas Jesus ele também veio para poder nos mostrar como é uma alma unida a Deus. Jesus ele estava o tempo, Jesus era Deus, né? 100% homem, 100% Deus. Então ele estava o tempo todo sendo movido por Deus. Então, a gente só vai ser santo na medida em que a gente passa a viver a vida de Cristo. Não tem uma passagem muito conhecida do apóstolo Paulo, de São Paulo apóstolo, em que ele fala que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Então, a busca pela santidade, ela se passa por isso, por nós nos tornarmos um outro Cristo aqui na Terra, né? O cristão, ele deve se converter em um outro Cristo, né? Inclusive, tem uma passagem que ele passa aqui no livro, de Colossenses, né? Acho que São Paulo ele foi um excelente pregador nesse sentido, né? De poder explicar toda essa natureza da graça de Deus, né? E que ele fala assim, né? Isso aqui está em Colossenses, no capítulo 2, versículo 2 e 3. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, ó. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E por que que São Paulo fala isso, né? Colossenses 2, capítulo 2, versículo 2 ao 3. O que que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que, assim, Cristo, ele é Deus. Se em Deus está presente todas as coisas, em Cristo também está. Ele usa essa linguagem, né? Escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, em Jesus, em Cristo, também está escondido tudo isso. Também é tudo isso, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. A diferença é que Jesus, ele se fez carne. Ele se materializou, ele desceu lá do alto do céu, da sua divindade, e tomou o nosso pobre corpo, para ser como nós, exceto no pecado. E isso é uma coisa fantástica, isso demonstra de uma forma muito plena a bondade de Deus, porque ele deu um exemplo para gente. Ele veio dar exemplo. Quando a gente fala de educação, de educar alguém, a maior ferramenta da educação é o exemplo, é o bom exemplo. Muito mais do que as palavras eloquentes, do que as palavras acertadas, é o exemplo de vida que você dá daquilo que você fala. É o mais importante. E Deus, ele veio dar esse exemplo para gente, de uma forma concreta, de como viver, de como se recolher para orar, de como tratar as pessoas, de como acolher as pessoas, certo? Então, assim,
esse, digamos assim, esse mistério de Cristo, né, no qual está escondido esse tesouro da sabedoria e da ciência, é algo que nós deveríamos buscar. Buscar entender como Jesus viveu, como ele falava, como ele agia, certo? Então, assim, e o que eu acho mais interessante das cartas de São Paulo nesse sentido é que é uma ideia dominante, né? Dentro daquilo que São Paulo escreve, daquilo que São Paulo é, ensina, né? Para as várias cidades que ele passou, a importância do papel de Jesus dentro da nossa vida, né? Vivendo a nossa vida. E aqui a gente quer trabalhar esse mistério, né, de Cristo, né, o mistério de Cristo, utilizando uma passagem do Evangelho de São João, em que Jesus fala, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, Rui Marim, de uma forma muito fantástica, ele destrincha cada um desses pontos, né? O que é Cristo ser o caminho, o que é Cristo ser a verdade e o que é Cristo ser a vida. E a gente vai passar por cada um desses pontos para que a gente possa compreender de uma forma um pouco mais concreta o próprio Jesus, né? Então, vamos começar pelo caminho, certo? Então, Jesus, ele é o único caminho, né? No Evangelho de São João fala que ninguém pode ir ao Pai senão por ele, certo? Então, Jesus, de fato, ele é o caminho para que a gente possa nos santificar, né? E toda a nossa preocupação de vida deve, né, consistir em viver essa vida de Cristo, em deixar circular nas nossas veias, né, sem a menor resistência, né, esse sangue de Cristo, né, essa alma de Cristo ressuscitada que nos toca o tempo todo, né. Cristo fala, né, eu sou a videira e vós sois os ramos, né, ou seja, nós temos que estar conectados na videira, para que a videira possa transmitir a seiva, para que a gente possa dar fruto. Se a gente não está conectado a ela, a gente seca e a gente é jogado para fora, certo? Os ramos, a vida dos ramos, elas dependem dessa união com a videira, né? Que é essa videira que vai enviar para esses ramos essa seiva, né? Essa seiva que vai fazer com que os ramos possam frutificar, certo? Então, a gente precisa compreender que esse caminho, isto é, né? Esse caminho que ele fala, né? Eu sou o caminho, é no sentido de que a gente precisa viver a nossa vida como se Cristo vivesse de fato em nós, e ele vive de fato em nós, né? Então a gente precisa que a vida de Cristo se difunda dentro de nós, né? E é isso que Cristo nos pede. A igreja, ela recorda todos os dias, né, no momento da celebração da Santa Missa, e inclusive num dos momentos mais sublimes, né, do Santo Sacrifício no altar, né, onde o padre, ele fala aquelas palavras, né, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória na unidade do Espírito Santo. E o que é interessante a gente entender aqui, tá? O que é fazer as coisas por Cristo, com Cristo e em Cristo, igual a igreja nos recorda, né? Para a gente iniciar de fato uma vida de oração, uma vida verdadeira de oração, a gente precisa passar por um momento de um ato de fé, né? Vocês lembram do que a gente falou da fé, que é crer naquilo que não se vê, né? E um exercício constante da presença de Deus, né? Mas para que a gente possa viver de forma mais plena essa vida de Cristo, nós precisamos fazer um ato de fé tão grande que é como se fosse ali um divisor de água para as nossas vidas, né? Porque ali naquele ato de fé que a gente faz, a gente muda completamente aquilo que o modo como a gente vai levar a vida mediante isso. Então, por exemplo, assim, se a gente pega o exemplo da Virgem Maria, né? Qual foi o ato de fé que causou ali uma divisão de águas, digamos assim? Virgem Maria, ela nasceu perfeita, né? Não teve mancha, não teve contato com o pecado, nem nada. Só que, durante a anunciação do anjo, né, em que o arcanjo Gabriel se aproximou e disse aquelas palavras a Maria, né,
sim de Maria que ela diz ali é um grande ato de fé. Um grande ato de fé mesmo, né? Porque, como ela mesmo disse, né? Ela não sabia como ia se dar aquelas coisas. Ela teve medo quando o anjo se aproximou, é porque ela não conhecia homem algum. Mas ela disse aquele sim a Deus. E qual foi o divisor de águas ali, né? Qual foi a coisa grandiosa que dali nasceu? A divisão do Antigo e do Novo Testamento. O sim de Maria, esse ato de fé que Maria, de forma concreta, fez diante do anjo, causou uma coisa extraordinária. Um divisor de água no sentido de que ela colaborou com o mistério da redenção. Ela cooperou para que o mistério da redenção pudesse ser feito de forma como Deus quis que fosse, a forma como Deus sonhou. E a partir dali, daquele sim que Maria deu, né, eis aqui a escrava do Senhor, a sombra do Espírito Santo veio sobre ela. Então, vejam que interessante, como esse ato de fé, esse crer em Cristo, faz com que cause uma divisão. Claro que no caso de Maria, é algo extraordinário, né? Um outro exemplo de ato de fé é de São Pedro. São Pedro, né, um apóstolo de Jesus, ele teve que fazer um ato de fé, né? Quando Cristo pergunta, né, o que as pessoas pensam de mim? Ah, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que é um grande profeta, outros dizem que é não sei o quê. E tu, Pedro, o que dizes sobre mim? Tu és o filho do Deus vivo. Fala assim, sem pensar, sem nada. Simplesmente responde. E que Jesus fala para ele? Que não foi a carne que revelou, mas foi a virtude do Altíssimo que revelou aquilo a ele. E aí, Jesus fala aquelas palavras: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Ou seja, se Pedro não tivesse crido que Jesus, de fato, era o Filho do Deus vivo, não se teria construído a igreja. Claro que assim, Deus acharia um outro modo de construir a igreja. Mas o sim de Pedro colaborou com o plano de Deus da construção da igreja. Então, vejam que interessante. Claro que assim, aqui eu estou trazendo exemplos imponentes. Claro que provavelmente o nosso sim não vai gerar tudo isso, né? Mas o que a gente tem que entender é que a grandiosidade da obra não é uma grandiosidade simplesmente externa, mas é uma grandiosidade interna. Então, a partir do momento em que a gente dá um sim a Deus, e um sim verdadeiro, em crer que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele é o caminho pelo qual nós vamos ao Pai, é como se acontecesse um divisor de água na nossa vida. Algo de extraordinário vai acontecer. Não sei dizer o que é. Não faço a mínima ideia do que possa ser, mas algo de extraordinário vai acontecer. Pode ser que esse algo de extraordinário seja um instituto, por exemplo. Pode ser que esse algo extraordinário seja a conversão de alguém. Podem ser N coisas diferentes, mas se a gente não dá esse sim a Deus, a gente não coopera, a gente não colabora com o plano divino. E aquilo, volto a dizer aquilo que eu disse no começo. A gente até entra no céu pela porta dos fundos e a gente vai olhar para baixo e vai ver a quantidade de coisas que a gente deixou de fazer por a gente não ter dado o nosso sim a Deus. Então, assim, é muito importante a gente compreender isso, né? Porque o ato de fé, ele está sim vinculado à presença de Deus, à presença de Jesus, né? Jesus ele ressuscitou, ele permanece entre nós com a sua alma ressuscitada. Ele permanece no meio de nós, ele toca a nossa alma toda vez que a gente faz um ato de fé, né? E Cristo é a pedra angular, né? É aquele fundamento, né? Cristo ele é a própria substância da vida sobrenatural, né? E as almas que querem se santificar, né? Elas farão bem
em querer buscar ser cada vez mais parecido em Cristo, pensando nesse caminho, tá? Gente, uma coisa que é importante eu dizer, aqui eu estou exaltando de uma forma mais sistemática Jesus, né? Justamente porque nós estamos falando na aula sobre Jesus. Não estou negando que há outros caminhos para irmos a Deus, como por exemplo, a Virgem Maria, né? Inclusive nós vamos ter uma aula dentro dos princípios que vai falar sobre a Virgem Maria, certo? Tá? E por isso que eu estou enfatizando mais essa questão de Jesus, né? E a gente precisa compreender, né, que inclusive o caminho de Maria é um caminho que nos leva a Jesus, certo? Maria, como diria São Luís, ela é aquele molde. Ela é um molde de uma pessoa que viveu perfeitamente a vida em Cristo. E aí nós meio que nos ponderamos desse molde para que possa facilitar o nosso caminho de ida até Cristo, certo? Bom, depois disso, ele vai dizer então Jesus enquanto verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade, né? Então assim, Jesus ele não é somente o caminho, ele também é a verdade. E aí, não estou falando que Deus é uma verdade, não, ele é a verdade, absoluta e integral. A sabedoria incriada que nós chamamos de verbo. Né? Quando a gente fala no prólogo de São João, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Esse verbo que João menciona é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Jesus, certo? E quando São Paulo, apóstolo, ele fala, né, que nós vimos ali em Colossenses, que em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus, é justamente isso, porque em Cristo está a verdade. Toda vida cristã, assim como toda santidade, ela reduz em ser por graça aquilo que Jesus é por natureza, ser filho de Deus. Essa é uma frase de um beato Dom Columba Marmion. É um, um monge, se eu não me engano, holandês, que tem livros fantásticos. Eu acho que até tem alguns publicados em português, tá? Mas toda a vida cristã, ela se reduz a nós sermos por graça aquilo que Jesus é por natureza, Filho de Deus. Essa é a essência do cristianismo. E a gente precisa estar convencido de que o fundamental da nossa vida consiste em ser filho de Deus e que isso é nos dado de graça, gratuitamente, através da graça santificante, né, que pela qual a gente participa dessa filiação eterna de Deus, certo? Então, a gente precisa compreender que se nós queremos alcançar a Deus, a gente precisa buscar a verdade. Aonde está contido a verdade? Em Jesus. Jesus é a sabedoria incriada, é o Verbo. Em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria, todos os tesouros da ciência. E aqui não vamos pensar sabedoria e ciência como algo apenas intelectual, do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista de a gente conhecer aquilo que de fato vai fazer com que nós, vai colaborar com que nós alcancemos a nossa finalidade, o nosso fim último, que é a glória de Deus. E aí eu queria citar aqui uma frase também do Beato Columba Marmion, é um autor que o, o Frei Antônio Rui Marim cita com muita frequência, né? E é numa obra dele que se chama Jesus Íntimo, tá? Depois pesquisem, né, sobre o Beato Columba Marmion. Tem alguns livros, se eu não me engano, pelo Acutor de Livros, publicado dele, que ele trabalha de forma fantástica, Cristo. Né? Então, tem um livro assim, que ele fala Jesus, ideal de sacerdote, né, que é um livro voltado para sacerdotes, para que eles possam olhar a ótica de Jesus. Jesus, ideal de monge. Aí tem Jesus, vida da alma. Né, e tem esse Jesus íntimo. É que eu vou ler para vocês. Cadê?
Peraí que eu me perdi aqui no... Aqui, achei. Ele fala assim, ó. É possível que tenhamos o mesmo ideal de vida de Deus? Pergunta espantado um piedosíssimo autor. Sim, e não nos é concedido eleger objetivo menos elevado. Vê, minha alma, qual é a tua dignidade. Veja que és obrigada à nobreza. Olha que interessante, né, o que ele está dizendo aqui, nesse comecinho de frase, né? Ele se questiona, né? É possível que nós tenhamos o mesmo ideal de vida de Deus? Né? E muitas vezes isso parece uma pergunta, digamos assim, que, cara, não, você não pode ser igual a Deus. Né? São coisas diferentes, mas ele responde aqui, ó, sim, e não nos é concedido eleger o objetivo menos elevado. Ou seja, não é concedido às nossas almas que a gente busque outra coisa senão o mesmo ideal de vida de Deus, né? Que é o mesmo ideal de vida que Jesus. E aí ele fala: vê, minha alma, qual é a tua dignidade. Veja que és obrigada à nobreza. Uma coisa que a gente tinha antigamente em relação às famílias nobres é que os filhos eles eram meio que obrigados a continuar aquele trabalho, a viver aquele trabalho que os seus antepassados construíram, né? E nós, como filho de Deus, né, batizados e em estado de graça, somos filhos de Deus, essa é a nossa dignidade. Nós somos obrigados, pela nobreza daquilo que nós participamos, a dar continuidade, a viver esse mesmo ideal de vida. E ele continua: contudo, esse ideal sublime excedia em absoluto o alcance da razão humana, e mesmo para a própria fé estava colocado demasiadamente alto. Por isso, o ideal abaixou-se. Olha que interessante. Esse ideal de vida de Deus, ele excedia o alcance da nossa razão e até mesmo a nossa própria fé, porque ele era demasiadamente alto. E ele fala: por isso, o ideal abaixou-se. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele continua: fez-se homem, pequeno, escravo, quis conhecer as debilidades de nossos primeiros anos, nossos trabalhos, nossas fadigas, a pobreza, a obscuridade, o silêncio, a fome, a sede, a dor e até mesmo a morte. De todas as nossas misérias, somente uma que não pôde experimentar: o pecado e certas desordens morais que derivam do pecado. Não podendo tomar para si essa fraqueza, tomou sua semelhança e carregou sua pena. Portanto, não tenho que subir ao céu para lá buscar o pensamento de Deus a meu respeito. Tenho somente, ó meu Jesus, que vos contemplar. Vós sois o ideal completo no qual encontro o meu ideal. Né? Aqui, sim, de uma forma magistral, tá? De uma forma magistral, ele simplifica todo o mistério da encarnação de Deus, né, de Cristo, e nos recorda daquilo que é próprio nosso, né? E que quando você lê esse texto, depois eu vou até encaminhar para vocês ele na mensagem, você meio que fica assim, vamos dizer, eu fico desconcertado, eu não tenho desculpa para dar, para não buscar viver esse ideal, para não buscar me esforçar, mesmo diante da minha miséria, viver isso. Porque tá aqui. Ele falou assim, ó, esse ideal abaixou-se, fez-se homem pequeno, escravo, quis conhecer as debilidades de nossos primeiros anos, nossos trabalhos, nossas fadigas, pobreza, obscuridade, silêncio, fome, sede, dor, até a morte. Ou seja, Deus fez tudo isso por nós, para nos mostrar como que a gente deve fazer. Gente, que pai mais amoroso não é esse? Que dá tudo isso pra gente. E, inclusive, a gente não precisa nem buscar subir ao céu para encontrar ele, porque ele veio até nós.
Ele veio até nós. A única coisa que a gente precisa é contemplar esse Deus que se faz pequeno num pedaço de pão, que está presente nas paróquias, nas igrejas, esse Deus que está habitando dentro de nós, ele está aqui, né? Eis que estavas dentro e eu fora, né? A gente busca fora tantas coisas, a gente busca fora encontrar tantas coisas, sendo que tudo aquilo que a gente precisa está dentro de nós, ali no fundo da nossa alma, né? E aí, o Rui Marim trata o último ponto de Jesus, né? O seu caminho, a verdade e a vida, certo? E aí o que a gente tem que entender? A humanidade de Cristo, ela é um instrumento unido à vontade de Deus, perdão, à divindade de Deus, né? Para que essa humanidade possa ser uma produção eficiente da nossa vida sobrenatural. Puxa, Gabriel, aqui agora ficou muito complexo, né? Falei alguns termos aqui, talvez a gente não esteja acostumado. Então, a humanidade de Cristo, certo? Cristo feito homem. Ela é um instrumento, né? O que o instrumento faz? Né? O instrumento é uma via pela qual você atinge o objetivo. Seu objetivo é pregar o martelo, não, pregar o prego na parede, você usa o instrumento, que é o martelo, para você conseguir pregar, certo? Então, a humanidade de Cristo, ela é um instrumento que está unido à sua própria divindade, né, a divindade de Deus, que é a mesma coisa, para que ele possa produzir de forma eficiente, né, quando fala de coisa eficiente, é uma coisa que funciona, a vida sobrenatural dentro de nós. Vale lembrar que antes de Jesus ressuscitar, o céu ainda não estava aberto para as pessoas. O céu ele só foi aberto depois que Jesus ressuscitou. Tanto que a gente fala no creio, né, que desceu a mansão dos mortos. Quando ele desce a mansão dos mortos, ele está ali resgatando, né, Adão e Eva, profetas, Abraão, Moisés, que estavam ali, né, naquilo que a gente chama do limbo dos patriarcas, privados de Deus, né? Então, e Jesus ele foi lá e buscou. Então, o céu ele só foi aberto para nós, para nossa alma adentrar lá, por causa de Cristo. Porque Cristo quis nos comunicar a vida, digamos assim, a vida natural de Deus. Cristo, ele nos comunicou, né? Eu não vou corrigir minhas palavras, né? Não é vida natural, é uma vida sobrenatural de Deus para nós. Assim como um pai comunica a vida para um filho, né? Então os pais são responsáveis pela vida daquela criança, eles que dão a vida para elas. Assim Deus quis também dar a sua vida através da humanidade de Cristo, né? Então Cristo é a nossa vida, né? E aqui ele cita uma parte do São Tomás de Aquino, da Suma Teológica, né? Onde ele fala que assim, Jesus utiliza sua humanidade santíssima como instrumento para a produção eficiente da vida sobrenatural nas almas. Isso aqui é São Tomás de Aquino falando, tá? Por isso, emprega a expressão filho do homem. Já se perguntou por que Jesus fala que ele é filho do homem? Isso foi um questionamento que eu tive um pouco tempo, mas por que Jesus fala que ele é filho do homem, com H maiúsculo, e não filho de Deus? Né? Ele é filho de Deus, né? Por que filho do homem? Né? Mas por que ele fala isso? São Tomás explica aqui. Ele fala assim, ele emprega essa expressão filho do homem para significar que, se de fato, enquanto homem, ele opera milagres, perdoa os pecados e distribui a graça com liberdade, poder e independência soberana. É porque sua humanidade santíssima é em si vivificante, ou seja, ela é instrumento apto para causar a graça, perdão, ela é instrumento apto a produzir e causar a graça, em razão de sua união com o Verbo divino. Então Jesus ele usa essa expressão, filho do homem, justamente por causa disso, porque ele, enquanto homem, é claro que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus,
Mas ele, enquanto homem, ele opera milagres, ele perdoa os pecados, ele distribui a graça, né, como São Tomás de Aquino menciona aqui, né? E justamente porque a sua humanidade santíssima, ela é em si vivificante, ela vivifica, ela dá vida às coisas, ela dá vida. Que vida que é essa que ela dá? A vida sobrenatural, né? Então, a humanidade de Cristo, ela é um instrumento que é capaz de produzir e causar a graça em nós, certo? E como que Jesus, ele exerce esse, digamos assim, fluxo vital em nós, né? A gente poderia dizer que ele elenca duas formas. Primeiro, pelos sacramentos. E segundo, pelas virtudes teologais, da fé e da caridade. Então, primeiro pelos sacramentos. Os sacramentos, o que são sacramentos? Eles são sinais sensíveis, tá? Sensíveis, ou seja, sentido, a gente sente, tá? Que significam e produzem a graça santificante. Então, por exemplo, como que a gente torna filho de Deus? A gente precisa ser batizado. Se a gente não é batizado, a gente não é filho de Deus. A gente é uma criatura de Deus quando a gente não é batizado. Mas a gente não é filho. Né? Lembra que para ser pai, você precisa comunicar, você precisa dar algo de si para o filho, certo? Que é o que um pai e uma mãe fazem. Eles dão algo de si, algo da sua natureza, para que possa ser gerado ali um outro ser, que contenha aquilo que o pai e a mãe têm. Diferente de um escultor, por exemplo, que esculpe uma pintura. Ele não é pai da pintura. Ele não deu a vida àquela pintura. Ele simplesmente esculpiu, né? Então, quando nós somos batizados, né, Deus, ele infunde em nós, né? Ele nos lava do pecado original, mesmo que a gente continue tendo a nossa tendência ao pecado, nós somos lavados e nós somos introduzidos no reino de Deus. Ou seja, a partir do momento que eu sou batizado, eu sou um filho de Deus. Certo? E aí é importante a gente lembrar que nós podemos colocar obstáculos que são insuperáveis à eficácia santificadora dos sacramentos. Nenhum sacramento é válido, exceto o batismo nas crianças, né? Ou a confirmação, onde a igreja ela supre essa intenção, se interiormente não se consente em receber aquele sacramento. Então, se você vai para confissão e você interiormente não consente com aquilo, né, você não cumpre um daqueles pontos, né, que é o arrependimento, a acusação, né, e depois a sua penitência, o sacramento ele não é válido. Assim como o sacramento da comunhão. Se você recebe a comunhão em estado de pecado grave, o sacramento não é válido. Inclusive, aquilo é um sacrilégio. Né? E assim para os demais sacramentos, né? Exceto o batismo nas crianças, né? Porque daí a igreja ela supre essa intenção, certo? Então a gente precisa compreender isso. Mas, por exemplo, assim, ó, se um adulto ele é batizado, só que ele não se arrepende dos pecados, né? Essa falta de arrependimento, ela impede a recepção da graça no sacramento do batismo em um adulto, por exemplo. Tanto do batismo como da penitência, né? O pecado, o que o pecado mortal causa? O pecado mortal, ele impede a nossa recepção da graça nos 5 sacramentos que a gente chama de sacramento dos vivos, né? Que é aqueles sacramentos que é um sacramento do vivo. A gente precisa estar em estado de graça para receber esses sacramentos, certo? Que é exceto a penitência e o batismo, né? Porque a penitência a gente supõe que você está no estado de pecado mortal. Claro que você pode se confessar dos pecados veniais, tá? E o batizado supõe que você ainda não está na graça. Agora, os outros 5 sacramentos, comunhão, matrimônio, ordem, etc., são dos enfermos, supõe, né, que se caso você tenha cometido um pecado mortal consciente, você não pode receber, você fica incapaz de receber os sacramentos, tá? Então, assim, é possível a gente colocar obstáculos que são, assim, insuperáveis à eficácia santificadora. Tá? É possível a gente colocar esses obstáculos, tá? Contudo, mesmo tendo as disposições que são indispensáveis para a válida e frutuosa recepção dos sacramentos,
a medida da graça que nos vai ser comunicada através desses sacramentos, em cada caso, ela vai depender do grau de fervor, de fervor com que eu me aproximo daquilo, certo? Então, por exemplo, assim, se eu recebo Jesus no meu coração através da Eucaristia, só que eu não me esforço, tudo bem, eu estou em estado de graça, me confessei, beleza, participei da missa, recebi Jesus. A eficácia da graça, ela vai ser na medida em que eu me esforçar, em que eu ter um grau de fervor maior. Se eu tenho um grau de fervor menor, vai entrar menos graças, digamos assim. E por isso que São Tomás de Aquino fala que a cada comunhão que a gente recebe, a gente deve se esforçar para que aquela comunhão seja melhor que a anterior, seja mais disposta, seja com mais fervor, seja com mais recolhimento, né? Se eu sou uma alma que estou com verdadeira fome, com verdadeira sede de me unir inteiramente a Deus, a graça que eu vou receber na comunhão, ela é transbordante, tanto que tem aquela santa, agora eu não me recordo se ela é santa ou se ela é beata, a Imelda, acho que é assim o nome dela, que pode ser que eu tenha confundido o nome também, que ela queria tanto comungar, mas ela queria tanto, mas tanto, que quando ela recebeu a primeira comunhão, depois que ela comungou, ela entregou a alma dela a Deus. Porque ela queria tanto aquilo, que ela foi pro céu direto. Ela estava com tanta fome, com tanta sede de se unir a Deus, que no primeiro toque, né, sensível ali pelo sacramento, ela já se uniu com Deus e foi pro céu, né? Então, os sacramentos, eles vão também depender da nossa disposição, né? Puxa, quantas vezes eu não participo da missa, eu não me preparo para isso, eu não me confesso antes, ou fico conversando antes de começar a missa, fico me dispersando, e aí não consigo ter a concentração necessária para poder adentrar dentro do mistério do Santo Sacrifício. Tudo isso vai influenciando, tá? E aí depois, o segundo ponto, né, que ele coloca aqui, né, a respeito da comunicação da graça de Jesus, é através da fé. A gente vai falar praticamente todas as aulas sobre a virtude da fé, tá? A virtude da fé, ela é um pilar fundamental para a vida da graça, tá? Então, como eu falei, a fé ela é um exercício da presença de Cristo, da presença de Jesus, certo? Então, assim, cada vez que a gente se dirige a Cristo pelo contato da nossa fé, claro, a fé vivificada pela caridade, unida à caridade. É como se saísse de Cristo um poder, entre aspas, que tem uma influência sobre as nossas almas, né? E uma coisa que a gente precisa entender, o Cristo de hoje, o Cristo que habita dentro do nosso coração hoje, é o mesmo Cristo do Evangelho. É o mesmo Cristo daquelas pessoas que se aproximavam dele com fé e com amor, tá? A gente tem aquele exemplo da, da, da moça que padecia fluxo de sangue, que tentou vários médicos e ninguém conseguia resolver o problema dela, e ela, ali por um ato de fé e amor, ela disse, não, eu vou tocar, nem que seja na orla do manto de Cristo, e eu ficarei curada. E ela foi lá, a multidão ali em cima de Jesus, ela conseguiu tocar. No que ela tocou, o que Cristo fez? E parou e perguntou, quem me tocou? Gente, eu fico imaginando às vezes essa cena, e eu fico pensando na cara dos apóstolos, né? Meu, está de brincadeira com a gente, né? Tem uma multidão aqui em torno de você, todo mundo se empurrando, e você pergunta quem te tocou. Você tá brincando, não tem como a gente saber, tá todo mundo te tocando, né? E aí Jesus relata isso, ele fala, não, uma força saiu de mim, né? Ou seja, o que que isso demonstra? Quando a gente toca Cristo com fé, com amor, uma força sai dele, né? Essa força é a graça. Essa força é a graça. Essa graça que Cristo toca na nossa alma. E ele sente isso. Ele sente.
Mas a gente pensa, não, Jesus ele é muito distante. Não, gente, na verdade é muito próximo. Quando a gente fala que Jesus ele é o mesmo do Evangelho, é literalmente o mesmo, e na verdade, agora de uma forma até mesmo mais concreta, no sentido de que ali você tinha que ver Jesus, você tinha que estar no mesmo lugar que Jesus. Agora não, em qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar que você estiver, você pode receber o toque de Cristo na sua alma. Então, a alma que quer se santificar, ela deve multiplicar e intensificar cada vez mais esse contato com Jesus através de uma fé ardente, né? E esse exercício a gente, todos os dias, quando a gente for rezar, gente, para de rezar de forma monótona. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres. Para de rezar assim. Quando você for rezar, pensa primeiro, se coloca na presença de Cristo. Como diz Santa Teresa de uma forma magistral no livro do Castelo Interior. Aquieta o coração e busca Cristo que está dentro de vós. Busca tentar escutar, mesmo que minimamente, esse chamado que Jesus nos faz lá da sétima morada. Depois que você fizer isso, depois que você estiver ali dentro, não mais fora, mas dentro do castelo, aí você começa a rezar. Aí você começa a dizer as palavras, dizer a fórmula, né? Ave Maria, cheia de graça. Mas creia que verdadeiramente Jesus está ali. Creia que verdadeiramente a Virgem Maria está ali. Que verdadeiramente a Virgem Maria ali, como São Luís diria, está pegando a sua oração, né, e preparando ali, como que ornando a sua oração com flores, né, ornando ela com ouro, para que ela possa ser levada de forma mais perfeita a Deus. E a gente precisa fazer isso, gente, todo o tempo que a gente for rezar. Ou até mesmo quando a gente estiver trabalhando, mas a gente se lembrar da presença de Jesus, puxa, fecha os olhos um momento, faz, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E se esforce em crer verdadeiramente que Jesus está ali, porque ele está. Isso é uma verdade, gente, que é absoluta. Jesus, ele está presente. Não tem o que você faça para ele não estar presente. Ele está presente, né? E se a gente buscar intensificar e fazer isso de infinitas vezes durante o dia, né? Durante o nosso dia, durante o nosso momento que a gente separa para oração, os efeitos é aquilo que aconteceu com aquela moça que padecia fluxo de sangue, né? Jesus, ele usa essas curas materiais, digamos assim, da saúde das pessoas para mostrar as curas espirituais, né? O padecer fluxo de sangue no caso da mulher, é uma doença crônica, então constantemente ela padecia com aquilo. E quanto de nós constantemente começamos a caminhar e paramos? Começamos e paramos. Começamos e paramos. Uma coisa crônica. E se a gente toca, nem que seja na orla do manto de Cristo, através da fé, da virtude da fé, vai sair uma força de Cristo e vai nos tocar. E se a gente estiver atento, a gente vai perceber essa força. E aquilo vai mudar completamente, tá? Bom, gente, então é isso que eu queria trabalhar com vocês no dia de hoje. Eu passei um pouquinho do horário, mas faz parte, não vai acontecer sempre. Bom, vou abrir aqui para algumas perguntas, caso tenham, senão a gente finaliza a aula de hoje. Deixa eu liberar aqui para vocês poderem desmutar o microfone. Pronto. Bom, fiquem à vontade, eu sei que vocês ainda estão tímidos, eu também sou bastante tímido, mas estamos aqui. Como que a gente sabe que a gente deu sim para Jesus? Ótima pergunta. Como a gente sabe que deu sim para Jesus? Olha, tem uma coisa que a gente precisa entender
E essa questão da vida sobrenatural é uma coisa muito sutil, certo? Não é uma coisa que a gente simplesmente consegue perceber, né? Provavelmente, São Pedro, quando ele deu aquele sim a Deus, ele não sabia a dimensão que aquilo iria se tomar, né? Só que ao longo do tempo, Deus ele vai mostrando. Como que ele vai mostrando isso, tá? Conforme você dá o seu sim a Deus de forma verdadeira, né, que você tem esse momento de decisão, você vai começar a perceber coisas sutis na sua vida, que, sei lá, vícios que você tinha antigamente. Um exemplo, não consigo me controlar com doce, por exemplo. Coisa bem simples. Tenho muita dificuldade de me controlar no doce. Toda vez que eu como doce, eu como demais. E você vai começar a perceber que, nossa, mas parece que eu não tenho mais esse problema. E você vai, mas pera, o que eu fiz pra isso? Não fiz nada. Não lembro de ter feito nada assim, de propósito, essas coisas. Simplesmente estou conseguindo me controlar agora. Ou, por exemplo, você é uma pessoa muito irada, muito irritada. E você consegue controlar toda aquela sua irritação, você consegue suportar um defeito de uma pessoa, consegue suportar a dificuldade de alguém com mais facilidade, ou seja, você vai começar a perceber facilidades na sua vida, coisas que você não conseguia fazer antes, ou coisas que eram tendências suas, e que você passa a não ter mais aquelas tendências. Você passa a ter mais controle sobre si, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes, até mesmo quando a gente dá o exemplo da Virgem Maria, São Pedro, a gente pode pensar nas coisas extraordinárias. A gente olha para um São Francisco de Assis, para um Padre Pio, tiveram as chagas de Cristo. São coisas extraordinárias. O que eles fizeram é muito extraordinário. Só que o ponto é que Deus ele chama esses servos, né, esses servos eleitos, para fazer coisas extraordinárias apenas com o objetivo de converter as pessoas, né? E a maioria das pessoas vão passar pelaquela via que a gente chama de via ordinária, a pequena via, né? Por que Santa Teresinha é doutora da igreja? Porque ela mostrou para a igreja uma via que ninguém estava enxergando, que é a via das pequenas coisas. E é nas pequenas coisas que a gente se santifica. Então você não vai perceber algo de extraordinário na sua vida. Pode ser que você perceba, pode ser que aconteça algo de extraordinário, a gente não sabe quem são os escolhidos de Deus, né? Pode ser que seja. Mas, de uma forma geral e comum, né, você vai começar a perceber melhoras no seu dia a dia mesmo, né? Mais paciência no trânsito, é, você vai se sentir mais comovida em ajudar as pessoas, sabe? Nessas pequenas coisas, esses pequenos defeitos que nós temos, em que a gente vai começando a melhorar e a gente não meio que não entende por que a gente está melhorando. Na prática, a gente está melhorando porque nós demos o sim a Deus. A partir do momento que a gente dá o sim a Deus, é como se a gente plugasse o eletrodoméstico na tomada. Então começa a passar energia, né? Só que a gente não vê a energia passando, vai passando pelo cabo. Então, a partir do momento que a gente dá o sim a Deus, é como se a gente conectasse o cabo na tomada e Deus ele começa a mandar a graça pra gente, né? E aí aos pouquinhos a gente vai começando, essa graça vai começando a tomar conta da nossa vida, fazendo com que a gente consiga fazer coisas que antes pra gente, nossa, era impensável eu não buzinar no trânsito quando o cara me fecha. Mas hoje, quando o cara me fecha, eu nem buzino mais, né? Eu fico tranquilo, eu só simplesmente breco o carro, aconteceu, pode ser que ele esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa, etc, e por isso que ele me fechou e tá tudo bem, né? Ou aquela paciência, não sei aqui quem tem criança, quem tem filho, aquela criança fica perguntando, por quê? Aí você perde, você, mas eu não aguento mais, você para de falar um pouco. E aí você consegue vencer esse ímpeto de ira, né? E você fala, nossa, calma, alguns meses atrás, eu não era assim. Eu não sei o que eu fiz, né? Na prática, o que você fez foi dizer sim a Deus, foi rezar. E aí Deus foi mandando a graça e foi te auxiliando nisso, tá? Então é nas pequenas coisas. E começa a observar isso. Pera, deixa eu mapear aqui quais são os meus principais defeitos, né? As coisas que eu mais caio. E começa a viver de forma mais intensa essa vida na fé. Você vai começar a perceber que daqui a um tempo, daqui a um mês, daqui a algumas semanas,
você vai ter mais facilidade nessas coisas que antes você tinha dificuldade, certo? Mais alguém tem alguma dúvida? Gabriel, na verdade, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu quero registrar uma frase que você colocou que me tocou muito. Ótimo. Aumente sua santidade para salvar uma alma. Isso me Uhum. tocou muito porque eu tenho rezado diariamente por pessoas para a libertação de várias situações, e eu não tinha noção o quanto eu poderia alcançar essa graça, aumentando cada vez mais a minha santidade. Isso foi engrandecedor para mim. Muito obrigada. Que bênção, que bênção. Fico feliz, viu, Tatiana? E dando um exemplo para vocês, né, um exemplo simples, de forma alguma, quero me engrandecer nesse sentido, Muito né? obrigada. Mas vejam como esse sim que eu dei a Deus, né, para poder me propor a dar essas aulas, o como isso está auxiliando e ajudando outras pessoas. E eu nem imaginava que isso fosse possível. Na verdade, sim, aqui, fora o Ricardo e a Gisele que eu conheço, né, tem pessoas que eu não conheço, provavelmente não conheceria, né, vivendo a vida como eu estava vivendo, sem me propor a dar essas aulas, né, e o como Deus tem produzido os frutos diante disso, né? Como o próprio exemplo que a Tatiana nos trouxe, né? Então, e assim, ó, é uma coisa simples, né? E eu sou professor, eu já dei aula há muito tempo, eu dou catequese também para as crianças e etc. Então, assim, uma coisa que é, entre aspas, simples para mim fazer, mas um sim que eu dei para Deus, um momento que eu dispus a Deus ali, né? Aquela horinha para poder dar uma aula, para poder falar mais sobre a vida de Deus. É porque, assim, gente, isso daqui não é só para vocês, é para mim também. Isso aqui me ajuda muito, é muito mesmo. Porque conforme eu vou falando, eu vou me lembrando, eu vou pensando nas coisas também que eu cometo de falhas e vou cada vez mais buscando melhorar, né? E é interessante isso, né? Como o nosso sim a Deus, né? Inclusive, eu até voltei a dar essas aulas, né, em recomendação do meu diretor espiritual, porque eu havia parado, né, por motivos de correria, etc. E não é que diminuiu as coisas que eu faço, pelo contrário, eu estou fazendo mais coisas que antigamente, né, e o meu diretor espiritual ele me recomendou que eu voltasse a dar aula, né, e o como eu dar esse sim a Deus, né, faz com que mais almas possam ser salvas. E às vezes eu tô tão preocupado, sei lá, tô preocupado com um irmão que eu tenho aqui, né, que precisa de ajuda, e claro, a gente nunca vai negar ajuda, não é para parar de negar ajuda para as pessoas e ficar só rezando, né, não é isso, né? Mas às vezes eu fico tão preocupado com ele que eu esqueço da minha própria alma, né? E esqueço que, pera, quanto mais santo eu sou, mais Deus me move. Ou seja, menos a minha vontade age. Quanto mais a vontade de Deus age sobre mim, as minhas ações estão mais em conformidade com aquilo que Deus quer, com a missão que Deus quer que eu cumpra aqui na Terra. E quando a gente se deixa agir por essa forma, é Deus que está conduzindo, não é a gente. E por isso que, para a gente salvar uma alma, a gente precisa santificar. Não vai ser a gente que vai estar salvando a alma, vai ser Deus, através da nossa vida, tá? Então, gente, muito obrigado por mais uma sexta-feira. Infelizmente, na semana passada eu não consegui dar a aula, então pode ser que eventualmente aconteça alguma reunião que eu preciso participar, etc., devido à correria da vida, e eu acabo me ausentando, mas eu sempre vou me esforçar para estar aqui com vocês, para a gente poder continuar estudando isso. Como eu falei, isso não é bom somente para vocês, é bom para mim também, porque eu me recordo de muitas coisas, eu me lembro de muitas coisas que eu estudei lá no passado, que eu vivi no passado, que às vezes hoje eu estou um pouco em falta, né? E isso ajuda muito a minha alma também, tá? Então, vamos rezar uma Ave Maria para a gente poder agradecer a Nossa Senhora por mais uma aula, né? Ela que também esteve presente aqui conosco o tempo todo, assim como Jesus, ela que é a medianeira, ela que é, de certa forma, né, o caminho pelo qual nós chegamos a Cristo, né? É ela que
é aquela bondosa mãe que encobre, digamos assim, os nossos defeitos, né? É ela que traz mais vida, traz mais alegria para nossa alma, né? Então, vamos agradecer a ela por esse momento e também para que ela possa nos acompanhar diariamente, para que a gente possa verdadeiramente dar esse sim a Deus, né? Escolher de fato viver a vida em Cristo, viver a santidade, e que isso seja não um sim diante de tantos outros sim que nós damos para as coisas e depois nós voltamos para trás, mas que seja um sim verdadeiro, para que a partir de hoje, a partir desse momento, né, não vamos deixar para amanhã, né, mas hoje, a partir de agora, eu busque ser mais santo, né, que essa Ave Maria, eu busque fazer ela de uma forma mais intensa, com amor maior, crendo que Cristo, que a Virgem Maria está presente, e que eles estão aqui olhando por nós, e que no momento em que eu rezar essas palavras, essa fórmula da Ave Maria, vai sair uma força da humanidade de Cristo que vai tocar a nossa alma e vai nos santificar cada vez mais perto do amado, né? Cada vez mais perto desse amado que está escondido dentro da nossa alma, que a gente precisa procurar, que a gente precisa se esforçar para encontrá-lo. E quando nós encontrarmos com Cristo, será a maior alegria da nossa vida. E por isso que todo esse esforço ascético que nós fazemos, ele será recompensado a nós, aqui ainda na terra, mas principalmente depois no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, boa noite. Fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite. Boa noite, obrigada. Fique com Deus também. Tchau, tchau, Tati. Tchau, tchau.